estava precisando de profeta como Natan, de olhar cara a cara, olho a olho, botar a mão no rabo, arrebentar a saia e dizer que o homem pecou e acabou-se. Se ele quiser aceitar, ele aceita, mas se ele quiser, bata a poeira da tua bunda ou das tuas pernas e vai embora e deixa ele com Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que falar a verdade. Ela doa quem doer, mas a verdade ela tem que ser dita, meu irmão. É verdade. Aleluia. A Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que esse moço, Natan, ele chegou contando uma história tão bonita e maravilhosa para Davi, que Davi, na mesma hora, ele se emocionou, mas na mesma hora ele se irou. Natan chegou até ele e disse assim, olha, existe um moço rico que chegou visitando na casa dele, passou a hospedar. E tinha também um moço também que morava na redondeza, perto do seu palácio, da sua casa, que simplesmente tinha somente uma vaquinha que tirava sustento dos seus filhos e dava para ela. Mas a Bíblia diz que aquele moço tinha muitos gado, muitas coisas, mas preferiu pegar daqueles moços que era tão pobre, que sustentava da sua vaquinha, e pegou, matou e deu para aqueles seus visitantes. O moço ficou sem. Davi, a Bíblia diz que Davi olhou para Natan e disse assim, esse moço é digno de morte. Natan olhou para a cara dele, esse moço foi você. Você casou com Betseba, fez com tudo da Betseba, que é do teu servo Uria. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E Deus manda te dizer, Davi, que a espada dele não vai sair da Bahia, não vai entrar. Louvado seja o Deus. Davi ele pagou o preço. Davi ele rebaixou a candarata. Então a espada de Jesus sobre a casa de Davi, a coisa ficou feia lá dentro. Só porque Davi no tempo de guerra, ele queria ficar prostrado, parado. Mas nesta manhã de hoje, meu amado, minha amada, você que é líder de oração, você que é pessoas que vieram em frente de obra, não desista, não para, porque o segredo de Satanás é derrubar o que está na frente. Se ele derrubar o que está na frente, a tua igreja cai. Mas nesta manhã de hoje, Deus está te dando força para prosseguir a caminhada. Aleluia. Se levante, Deus é com você. A pai achar e a candarápia, fale que me tem a sai, porque hoje o Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo que Ele é comigo, Ele é com você. Ele te levantou para a lideração, e nesta noite nada vai tomar o teu lugar de liderança, ainda que o inimigo tente contra a tua vida, mas 1000 cairão ao teu lado e 10 à tua direita, e vós não será atingido, diz o meu Senhor. E aquele que habita sobre a sombra do esconderijo, sobre a sombra do onipotente descansará. Diga para o seu irmão nessa noite, nesta manhã você vai descansar, porque você está sobre a sombra do onipotente. Se você crê, levanta a sua mão, glorifica o nome de Deus, porque Jesus se encontra neste lugar. Jesus está trabalhando aqui, meu amado. Jesus está trabalhando nesta decâmara. Aleluia. Você pode ver, a estrutura de uma casa é um esposo. É um esposo. Se o adversário, ou de repentemente Jesus, ou de repentemente o adversário vem e tira o esposo daquela irmã, a casa fica desestruturada. Aquela irmã ela vai vencer na presença de Deus, pela graça de Deus. Mas se o esposo sair dali, a casa fica desestruturada, porque a estrutura de uma casa é o esposo. Muitas histórias podem ter acontecido já na vida de vocês. Se um esposo sair, desestrutura uma casa. E é dessa forma que o adversário queria sobre a vida de Davi. Davi ele simplesmente abriu uma brecha, o adversário entrou, Jesus corrigiu Davi. A Bíblia diz que a moça estava grávida, mas porém a Bíblia diz que Davi, ele foi orar a Deus, para que Deus poupasse a criança e a mulher. Só que Deus olhou para ele mais uma vez e disse, Davi, porém a criança vai morrer, eu vou te poupar, mas a criança morre. A criança não vai crescer. A Bíblia diz que Davi ele entrou para dentro da porta do seu quarto. A Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que ele se vestiu de pano de saco, a barba estava grande, mas ele começou a orar e jejuar, a consagrar. A Bíblia diz que Davi orava e jejuava, enquanto ele não viu a notícia que Deus arrebatou o menino, ou levou o menino. Ele estava orando para ver se Deus se arrependia e ouvisse as suas orações, para que o menino nascesse e crescesse. Louvado seja o nome de Jesus. Mas porém a Bíblia diz que quando ele terminou, estava orando, o menino veio a falecer. A Bíblia diz que Natan, o seu moço, não queria bater na porta do seu quarto para o chamá-lo e avisar que o menino veio a falecer, porque ele só entrava na presença do rei com permissão. Se alguém mandasse, ninguém chegava para ele, se ele não mandasse ou tivesse hora marcada para chegar lá. E principalmente o rei Davi orando naquela hora, ninguém queria entrar, mas alguma coisa, Deus, nós temos que fazer alguma coisa, vamos avisar o rei, senão ele vai passar muito tempo aí orando, porque o menino já morreu, Deus já levou a criança. A Bíblia diz que quando ele entra no quarto, chega para Davi e fala, Davi, pare de orar.
Simplesmente Davi se levanta. Louvado seja o Senhor, presbítero agora tomando seu banho, fazendo a sua barba. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que ele foi para a presença de Deus adorar a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus com a gente, ele continua sendo Deus. Sem nós também continua sendo Deus. Mas eu e você sem Deus continua sendo palha seca. Para onde o vento leva, para onde o vento dá, nos leva. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus mostrou a soberania dele. O que Deus fala, ele cumpre, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Tem oração das nossas vidas que Deus não responde. Tem oração das nossas vidas que Deus não responde, como não respondeu a oração de Davi. A Bíblia diz que no livro de Louvado seja o Cordeiro dele, no livro de Abacuque, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus chamou Abacuque para interceder o povo de Israel. E quando a Bíblia diz que ele começava a interceder, louvado seja o Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que restava somente um silêncio para a vida de Abacuque. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que esse moço, ele ficou meio irritado e foi para a presença de Deus. Entrou no seu quarto e a porta dava para o lado de Jerusalém. E quando ele olha, louvado seja o nome de Jesus, abre a porta do seu quarto, que vê o povo de Israel todo corrompido com Deus, a aliança quebrada, destruída com Deus. Ele veio nem entender porque Deus respondeu a suas orações, porque o povo estava em pecado com Deus, distanciado do Senhor. Mas a Bíblia diz que lá a Bíblia diz no capítulo 2 de Abacuque, ele começa a interceder novamente. Ele não desiste até Deus falar com ele. A Bíblia diz que ele disse: olha, eu vou ficar na torre da vigilância para ver o que Deus fala comigo. E nessa manhã de hoje, Deus quer que você fique na torre da vigilância. Ainda que Deus não te respondeu, mas fica na torre da vigilância, porque vai chegar uma hora que Deus vai te falar com você, Deus vai te responder.